Bem-vindo a mais um módulo do nosso curso e nós vamos nesse módulo desmontar o nosso motor, te mostrar o passo a passo de tudo isso e montar de volta o motor no lugar para ele funcionar. Você vai aprender como abrir cilindro, como desmontar a embreagem, como verificar rolamentos, retentores e tudo isso. Você vai desbuiar o seu motor por inteiro. Nessa aula nós vamos retirar o cabeçote do motor, o cilindro. Aí você vai poder ver o pistão, os anéis, ver como que eles são quando novos. E aí você vai poder fazer algum diagnóstico um dia, se você desmontar um motorzinho desse, sabe como ele está por dentro. A parte chata é que esse tipo de mecânica, se você for fazer e o seu motor for novo, tiver garantia, mas você está querendo abrir ele por algum motivo, provavelmente você vai perder a garantia se você não conseguir montar de volta. Então você perde o motor. Já fica esperto com isso no caso. E, inclusive, se for uma bicicleta de cliente e o motor estiver na garantia, não desmonta não. Fala para ele devolver e pegar de volta. Sai fora de problemas. E outra coisa, nós vamos abrir o cabeçote, cilindro, e desmontar com o motor ainda no quadro. Isso é fácil porque você não tem que retirar todas as peças do motor. Mas se você sabe que vai desmontar o motor inteiro, já retira ele primeiro da bike, fica mais fácil para você trabalhar. Mas vamos fazer assim para servir de exemplo e mostrar que é possível. Primeira coisa, retirar carburador e escapamento. Inclusive retirar o coletor de admissão, ele tem que pular fora daqui. Próximo passo é retirar o cachimbo da vela, a vela pode ficar. E nós vamos abrir essas 4 porcas que prendem o cabeçote no lugar. Lembrando também de desapertar em forma de X. E aqui uma coisa ruim para te servir de alerta. Consegui retirar 2 porcas ali do cabeçote e dos outros 2 saíram com prisioneiro e tudo. Os parafusos desrosquearam lá embaixo no motor. Essas 2 que saíram normal, tá tudo bem. Mas esses 2 prisioneiros que saíram por inteiro não pode ser montado desse jeito. Porque se você for querer rosquear de volta no motor, vai forçar a rosca lá de baixo e acaba espanando. Então na hora de montar, você deve prender aqui em algum amorço ou com alicate de pressão, soltar a porca, parafusar somente o prisioneiro lá no bloco do motor e depois apertar a porca. Não caia nessa de colocar direto e dar aperto, porque espana sempre lá embaixo e te dá uma dor de cabeça lascada. Nós vamos colocar esse prisioneiro no último vídeo desse módulo, então fique tranquilo. Vamos continuar desmontando. Agora, ao vivo e em cores, nós vamos abrir o nosso motorzinho. O cabeçote ele sai bem fácil. Uma parte que nós vamos ter que tomar cuidado aqui é com a junta. Como nós já retiramos esses 2 prisioneiros, a junta está saindo fácil, mas geralmente ela é apertada. Se acontecer isso, para você não estragar, você vai soltando ela com a chave de fenda. Aqui nós já vamos ter acesso ao cilindro do motor, a camisa. Você vai forçando ela para cima, fazendo alguns movimentos laterais aqui que ela vai se soltando. Pode ver que deu o espaço certinho para tirar ela aqui no quadro da bike. Essa peça que apareceu aqui é o pistão. E rapidamente nós temos o cilindro da nossa motorizada. Você pode ver que é tudo junto. Cilindro, camisa é uma peça só. Não é igual de carro que você retira daqui de dentro e troca a camisa. Esse aqui não, você tem que trocar o cilindro por inteiro. Mas é isso aí, é assim que é o nosso motorzinho. Que uma coisa que você deve prestar atenção é em questão das juntas. Retirar devagar, desgrudar bem de pouco ali do motor para não estragar a junta, porque se você estragar vai ter que colocar uma junta nova. Não adianta colocar cola nessa parte, não fica muito legal não, o negócio é junta mesmo. Aqui uma coisa engraçada, você pode ver tem uma junta aí no motor e tem uma junta aqui no cilindro. Alguns kits têm vindo com 2 juntas. Não faço ideia porque que eles estão colocando 2 juntas ao invés de uma só. Mas eu geralmente quando desmonto o kit com 2, eu arranco uma, passo graxa aqui no cilindro, passo uma graxinha no motor e deixo apenas uma junta. 2 juntas é algo sem necessidade. A maior hipótese de ter vindo com 2 juntas de fábrica alguns kits, que eu não tenho certeza para falar isso, mas eu imagino que seja para facilitar na hora de desmontar. Você desmonta e as juntas não se rasgam, você consegue abrir ali fácil, elas se desgrudam fácil uma da outra. Mas isso é ruim, acaba causando vazamento aqui entre elas também, é preferível colocar apenas uma. 2, pela minha experiência, acho desnecessário.
Se você não tem certeza do que está fazendo, não acredita em mim, faz de acordo com o fabricante, monta com as duas. Mas para mim, eu deixo uma só, um palpite próprio meu, minha opinião sincera. Aqui eu quero mostrar para vocês que incrivelmente um cilindro novo já tem alguns riscos superficiais. Não dá para mostrar muito legal na imagem, mas dá para você ter uma noção que tem alguns pequenos arranhados, principalmente uns riscos laterais, alguns risquinhos que a primeiro momento você olha e pensa que o cilindro está bem feio, cheio de risco mesmo. Não é um cilindro liso. Geralmente as pessoas pensam que um cilindro tem que ser lisinho, bonitinho. Mas não, o cilindro novo ele é cheio de riscos. Isso é normal. Inclusive em cilindros mais usados esses riscos persistem, continuam. Já fica a dica. Toda vez que você abrir um cilindro aí você olha para ele, tá cheio de risco. Mas se forem riscos superficiais, não se preocupe. Tem risquinho bem rasinho, assim, coisa que você vê que não é funda, coisa pouca. Você vai pensar, nossa, esse cilindro tá feio, mas não, é assim mesmo, é normal. Pequenos riscos sempre vai ter aí dentro da camada do seu cilindro, vem de fábrica assim. Inclusive no próprio uso vai ter alguns arranhadinhos leves, é normal. Inclusive essas pequenas ranhuras servem para o óleo 2 tempos ficar guardado, acumulado e lubrificar o pistão em movimento. Agora no cilindro que não pode é você perceber que tem um risco fundo, uma ranhura muito profunda. Você percebe automaticamente que algo caiu aqui e provocou aquele estrago. Geralmente solta peças do rolamento da biela, acaba riscando aqui ou cai alguma coisa aqui dentro, a pessoa não percebe e aí causa um risco profundo, uma ranhura grande. Você percebe naturalmente que isso não é normal. Aí sim você está com um cilindro condenado. Mas pequenas ranhuras, riscos pequenininhos assim é normal. Novo é dessa forma. Agora em relação aos anéis do motor, você pode observar que eles são soltos para fora. Ele tem uma ação de mola que é difícil até de colocar a camisa no lugar depois. Você pode ver que eles têm uma pressão para fora mesmo. Vou tentar remover um aqui, ó. Você tem que tomar muito cuidado se for fazer isso, porque eles quebram muito fácil, aí você leva um prejuízo. Inclusive eu não vou conseguir remover com a mão só não. Deixa eu melhorar a posição de trabalhar aqui para não quebrar. Eu vou utilizar agora as duas mãos para remover o anel. É essa pecinha aí, você pode ver o modelo dele. Está até um pouquinho torto esse anel, é normal, isso aqui é assim mesmo. Novinho de fábrica, motor que mal andou tem esse formato. E é sempre aberto. Já vou remover os dois aqui para mim te ensinar a montar depois, né? Só para ter serviço na vida. Então aqui estão dois anéis novos. Você pode ver que ele tem um espaço grande aqui no meio, ó. Praticamente a grossura de uma caneta aí, ó. Fica realmente um tanto grande aberto. O anel ele força para fora, tem um movimento natural, uma mola forçando para fora. Você percebe quando o anel tá ruim que você desmonta, eles permanecem grudados um no outro aqui, ó. Ele já perdeu a ação de mola. Um anel ruim ele fica fechado, o motor venceu a temperatura, superaqueceu e os anéis colaram nessa posição. Esse é um anel ruim. Também você vai perceber pela grossura do anel. Se ele tiver muito fino, desgastado, quer dizer que ele já usou muito. Você vai ter que trocar, colocar um anel novo. Apenas para que fique registrado, eu medi com um paquímetro aqui, ó. O anel novinho ele tem 2 milímetros de parede, de largura, do jeito que você está vendo a medida aí agora. Então por aqui dá para você ter uma noção se o anel da sua motorizada está velho ou novo. Com o tempo geralmente ele se desgasta, até 1,5 milímetro aí é aceitável. Gastou muito você tem que trocar, porque ele vai perdendo a pressão, a ação dele. Com 1,5 milímetro ainda roda, mas tem casos se você abrir o anel não dá 1 milímetro. Joga fora e põe novo, porque a sua motorizada já não vai ter mais força. Aqui no que sobrou do motor, eu vou aproveitar para te mostrar mais um detalhezinho. Você pode ver que o motor novo ele tem um jogo lateral. Consigo mover lateralmente aqui, ó, muito folgado mesmo. Inclusive de assim, eu giro o pistão, ele se movimenta. Movimento dessa forma. Tem um jogo.
Agora o que não pode ter jogo é de para cima e para baixo. Geralmente se tiver um jogo mínimo, mas muito mínimo mesmo, do contrário ele tem que ser firme. Ó, eu empurro para baixo e para cima, eu percebo que ele está firme, não está movimentando. Você pode ver meu dedo está fazendo força em cima, mas o pistão ele está parado. Para fazer isso você trava a roda ali, ó, e dá uma forçada. Um jogo pequeno é normal, mas não pode ter um jogo muito grande de para cima e para baixo. Lateralmente o jogo é feio, ó, é grande mesmo. Olha o tamanho desse movimento. É normal, mas para cima e para baixo tem que ser firme. Se você quiser remover o pistão por algum motivo, porque às vezes ele pode estar avariado, quebrado e ferrado, você consegue remover ele também. Dá um certo trabalho, mas ele sai. Nós vamos precisar de um alicate de bico, ou se você não tiver, use uma tesoura, uma chave de fenda e usa a boa e velha gambiarra para retirar. Mas com alicate fica bem fácil para remover uma pequena trava que impede do pistão sair. E pode observar aí dentro, essa é uma travinha de arame de aço que segura um pino que está na biela. E você consegue remover essa travinha, puxar o pino aqui para o lado que você tirou a travinha e o pistão vai se soltar da biela. Então vamos lá, a ideia é colocar o alicate aqui dentro. Eu não vou conseguir fazer tudo na sua frente porque é meio difícil. Vamos ver se eu consigo pressionar a travinha para dentro aqui, ó. Ela tem que se fechar. Aí vai sair, galera. Não, não vai não. Ó, saiu. Essa é a travinha. Eu empurro lá dentro o alicate, fecho e aí ela sai. Na hora de colocar de volta é o mesmo processo. Eu ponho ela fechada, ela entra num rasguinho que tem lá dentro. E aqui eu empurro do outro lado com alguma ferramenta. Deixa eu catar uma chave de fenda. Aí esse pino do meio do pistão ele sai, ó. Dá um certo trabalho para tirar ele. Vou tentar arrancar com as duas mãos que agora sai. Aí eu empurrei ele do outro lado com a chave de fenda e consigo retirar apenas com a mão. E o pistão sai para cima. Se eu já mencionar isso aqui agora, né, eu ia falar lá naquela aula que nós vamos montar um motor, mas talvez você não assista, faz adiantado e eu não quero ver ninguém sofrendo aí não. Você pode observar no pistão que nós temos uma pequena setinha. Ele direciona para frente. E essa setinha ela tem que ficar do lado da frente do motor, porque do lado de trás nós temos a admissão, aqui é o lado do escape. Se for montado invertido, o motor não funciona. Você pode não observar, mas temos aqui algumas pequenas diferenças que a olho nu talvez você não entenda, não compreenda, mas existe. Então tem que direcionar essa setinha para frente. Aí, ó, quando eu digo que é para frente é dessa forma, a setinha tá para cá. Tá vendo? O jeito que tá o motor, a setinha tá desse lado. Se montar assim não dá certo. Tem que ser assim. Não esqueça disso. Aqui na biela nós temos uma pecinha fundamental, um rolamento de gaiola. Deixa eu tirar ele daqui. Você pode ver que os pinos aí são bem presos nessa gaiola. Estão bem firmes daqui, não vai saindo. Mas geralmente com o tempo, e se a pessoa não colocar óleo 2 tempos suficiente, esses pinos se soltam, sai daqui de dentro e vai cair no cilindro, na camisa. Já perdi um motor dessa forma. Esse pino sai daqui, vai para camisa, para o pistão e aí risca, estraga tudo. Você pode até trocar o cilindro, coloca de novo, não troca o rolamento, sai outro e vai estragando o motor cada vez mais. Então com o tempo você troca esse rolamento aqui, ó. Quando vai fazer alguma manutenção mais pesada no motor, compra um rolamentinho desse novo, é muito importante. É triste dizer, mas eu não consigo te mostrar por vídeo qual é a hora de trocar esse rolamento. Seria interessante você ter um rolamento desse de um motor novo aí do lado para você comparar. Geralmente quando essa peça já está desgastada, esses pequenos pinos ficam frouxos aqui dentro. Tem vezes que você consegue tirar até com a mão, isso é ruim. Ele novo, ele é bem travadão. Tem um certo movimento aqui sim, mas ele é justo. Então seria interessante você ter um rolamento aí do lado para você ver, comparar o novo com o velho e saber se está na hora de trocar ou não. Ah, mas nós vamos finalizar esse vídeo por aqui mesmo.
Já desmontamos totalmente a parte de cima do motor, não vamos continuar porque vai misturar as coisas. Na próxima aula nós continuamos a desmontagem de outra parte, agora da embreagem, e aí sim você vai ver o processo de desmontar o motor por inteiro, mas etapa por etapa para não confundir ninguém. Te espero lá!